Galera, o assunto de hoje eu já vou mostrar de cara para vocês. Ó. É esse excesso de alga aqui, ó, tá vendo? Aquário de 17 litros, que para quem já conhece o canal, ó, eu montei aqui no quintal de casa e não faz nem um mês ainda, tá? Não faz nem um mês que esse aquário tá montado, ele já tá dessa forma aqui, ó, cheio de alga. E galera, estamos a 2 dias do inverno aqui, hoje é dia 18 de maio, já tá bem frio. Oficialmente faltam 2 dias para começar o inverno, mas já dá para dizer que começou, porque tá bem frio mesmo. Tá marcando aqui 14 graus nesse momento. E o aquário tá aqui, né galera? Tá na rua, tá exposto e não botei o termostato ainda. E não botei por alguns motivos, porque eu quero primeiro ver como é que vai ficar o desenvolvimento aqui. Pelo menos fechar o mês e alguma coisa sem o termostato, ver se as plantas vão continuar crescendo nele aqui mesmo no frio. E depois eu vou botar uma cobertura aqui, que ainda tem que fazer, eu tenho que bolar para ver. Eu já tenho mais ou menos uma ideia de como eu vou fazer, mas ainda não separei material nem nada. Eu quero material leve e ainda tem que ver. Eu pretendo fazer uma cobertura que suba para poder facilitar o acesso ao aquário quando eu for fazer alguma manutenção. Que é o que eu vou fazer hoje. Hoje eu vou retirar manualmente as algas que estão aqui, muita alga verde. E por que eu vou remover? Porque elas estão prejudicando as plantas de crescer. Essa alga é muito pegajosa, embora seja algo natural de acontecer aqui, não dá para ficar deixando, senão vai prejudicar o crescimento aqui, o que eu estou fazendo com esse aquário. Ele é um aquário natural de 17 litros, com substrato terra do chão mesmo, aqui ó, peguei da grama, não desse ponto, de um outro ponto aqui de casa, e depois botei uma camada inerte de areia de praia, então ficou ali mais ou menos uns 2,5 cm de terra fértil aqui, e depois uma camada inerte para que toda essa fertilização da terra natural não suba totalmente para a água do aquário, senão ia encher muito mais de algas aqui, porque ia ser muito mais matéria orgânica em contato aqui com as plantas e tudo mais. Então aumentaria amônio, um monte de coisa. Então temos que controlar isso botando essa camada inerte. Mas aqui pega luz, né? Pega pelo menos 5 horas de sol diretamente nesse aquário aqui. Mesmo agora no inverno, que seja, né? O sol não é tão prejudicial, mas ainda assim é muito forte. No verão seria impossível. Já fiz teste com aquário aqui no verão e não tem como. Fica muito quente a água. E nesse momento está ficando muito fria, né? Por isso que eu ainda nem cogito botar peixe por enquanto. Eu quero botar uns guppies mais para frente, mas primeiro eu vou ter que controlar a alga. Vou ter que botar uma cobertura aqui e ligar o termostato e ver se o que não pode trincar, galera, tá? Esse aquário tem que botar um termostato e tem que fazer com que ele não trinque. E pode acontecer, porque até dentro de casa, se a temperatura do aquário está quente e na rua ou esfria demais, cai a temperatura meio que bruscamente, pode acontecer dele trincar. Talvez por ele ficar na rua, talvez ele fique um pouco mais homogêneo aqui. Mas e o que eu não posso fazer? Botar quente demais o termostato. Vou ter que setar ele ali para uns 24 graus no máximo, porque senão, se ele ficar quente demais e bater, tipo hoje está ventando, vento frio, pode acontecer de trincar aquário, daí já era, né? Então, esse também é um grande motivo de eu não botar termostato ainda, porque senão a nossa brincadeira aqui pode terminar muito mais cedo do que o previsto. Enfim, já mostrei, já falei o que eu vou fazer aqui hoje, então vou apoiar o celular aqui, deixar filmando diretamente o aquário para a gente remover essas algas e ver como é que ele vai ficar depois. Galera, antes de fazer isso, eu apaguei a luz aqui da rua e deixei só essa luminária aqui que eu uso para gravar, só para mostrar para vocês a situação real aqui do aquário, tá? Não é brincadeira. Eu não vou nem raspar o vidro, tá? O vidro eu não vou mexer. Agora eu vou ter que remover essas algas aí, ó, porque olha o que está acontecendo. Olha essa hegrófila aqui, ó. Ela está completamente presa pela alga. Essas Rotala HRA, que eu quero que ela venha para fora. Que nem está acontecendo com as higrófilas aqui, ó. E tá bonito pra caramba aí. Como ela acontece aqui, ó, é o que eu quero com essa Rotala. Mas com as algas aqui não vai ser permitido. Não vai ter como, galera. Ó, a visão de cima aqui, ó. Aqui a gente chega a ver como tá bem... Eu não vou botar a mão aqui agora, mas dá pra ver que tem uma camada bem grande de alga formada em cima do tronco. E é bem pegajosa isso aqui. Isso aqui é bem pegajoso. Então acaba prendendo as plantas. Não é legal. Enfim, agora eu vou remover. E depois a gente vai ver o aspecto desse aquário. Vamos ver como é que ele vai ficar. E eu vou ter que fazer isso de vez em quando. Se ficar formando essa alga o tempo todo aqui.
mas talvez com a cobertura, diminuindo a luz direta no aquário, pode ser que pare, né? Então, bora remover as algas e ver como é que vai ficar o aquário depois. E galera, vou falar uma coisa para vocês. Esse último final de semana, esse motorzinho aqui simplesmente parou de funcionar. Ele parou de funcionar, esquentou um monte nessa região aqui, ó, do motor. Ele não girava mais nada e a água estava meio que baixa aqui, ó. Eu sinceramente não sei o que aconteceu, porque não faltou energia aqui na casa. Não foi falta de energia. Ele simplesmente parou de funcionar. Não sei se foi por... Tava bem quente. Não sei se foi algum calor ou própria sujeira ou até mesmo alga. Então, eu suspeitando que posso ter... Eu limpei ali, eu limpei o impeller e não vi nada demais. Só tinha um pouquinho de areia assim, mas não o suficiente para fazer parar. Ele não estava travado. Não era para ter acontecido isso, então eu achei bem estranho. Não sei se é porque ele fica ligado o tempo todo e aqui na rua o uso é mais severo. Pode ser, né? Galera, mexendo aqui, ó. Olha a quantidade de alga. Só que, ao mesmo tempo, é difícil pegar com pinça, tá? Ela sai uma meleca, né, galera? É uma meleca. Enfim, tem bastante para remover. Galera, não deu para remover muita coisa, tá? Eu fiquei puxando com a pinça, não é fácil ali, teria que ser outro jeito, até mesmo com a mão. Mas não tô afim de meter a mão ali agora e o aquário é pequeno. De repente eu posso puxar, acaba vindo mais planta e não é isso que eu quero fazer. Eu achei que ia sair mais, só que também foi mais satisfatório. Visivelmente não mudou quase nada, sinceramente. Só que assim, ó, deu pra tirar um pouco. Deu pra ver que saiu um pouco das plantas ali, algumas higrófilas que estavam caídas. Eu até joguei aqui pra trás, ó, aquela lá, que estava meio presa. Então eu acredito que seja isso. De vez em quando tem que vir aqui e dar uma mãozinha para esse aquário aqui. E a questão do vidro, eu não vou nem raspar, pelo menos não por enquanto. Tá cheio, tá tomado de alga verde e é natural, é normal que aconteça isso. Essas coisas aí eu não vou me incomodar não. No tronco também é bem difícil de remover, nem vale a pena. Eu não vou tirar o tronco daqui e botar de novo, essas coisas vão sujando. Então assim, ó, tem que ser o menos possível aqui de intervenção para não estragar o aquário. A ideia é manter ele assim e ver como é que vai acontecer, né? O que vai acontecer com a evolução dele. Só o fato de já estar saindo as higrófilas e elas estão bem saudáveis, eu já estou bem feliz aqui, satisfeito. Essa plantinha aqui também, eu não sei nem dizer o que é um mato, né? Eu chamo de mato. Mas está se desenvolvendo aqui, ela volta e meia sai uma florzinha amarelinha. E estou bem na expectativa de que as rotalas que estão ali, ó, elas subam para a superfície e acaba ficando bem vermelhinha. Tá? Eu estou com essa expectativa. Expectativas estão sendo criadas aqui. Tem algumas aqui para trás. Se a alga não prender e não acabar com elas, eu acho que vai dar certo. E até porque quando elas sair, né, romper essa lâmina d'água, ela vai receber o CO2 aqui direto do nosso ar atmosférico, então vai ficar muito melhor. Vai ser muito melhor do que se fosse uma injeção de CO2 dentro do aquário. E eu não sei vocês, mas esse aspecto assim eu acho muito bonito. Esteticamente para aquário, para alguns é horrível, né? Um aquário que está tomado de algas, está todo sujo, feio, mas galera, isso aqui é a natureza. A natureza ela toma a própria forma e é isso aqui que acontece. Quando a gente deixa ela fazer o seu próprio caminho. Se vocês verem o primeiro vídeo aí da montagem, estava tudo bem limpinho, tudo certinho. E agora está crescendo, cheio dessas... Isso aqui eu acho que é grama, não sei se é grama, que está saindo direto da terra. Coisa que já estava embaixo da terra, está ali a raiz. E está vindo, tá vindo. Eu acredito que só não cresceu tanto, porque faz 2 semanas, tá? Que esse aquário está montado, um pouquinho mais talvez.
E a gente está numa época agora que quase não cresce aqui, tá? A própria grama aqui de casa, se vocês verem, ela tá bem baixinha, tá? E aqui essa grama eu cortei já faz mais de uma semana. No verão, eu tenho que cortar 2 vezes por semana para ela ficar baixinha desse jeito, tá? Porque ela cresce demais no verão, cresce demais, é normal. O verão é uma época que cresce muita grama aqui. E aqui no aquário não é diferente, né? Aqui as coisas acontecem um pouco mais devagar também. O que é bom também, porque imagina no verão, ia estar muito mais alga, né? Ia tomado de alga, ia estar bem quente, porque ainda não dei nem o jeito de botar a cobertura. Mas é isso aí, ó. Respeitando cada etapa, respeitando a temperatura, o tempo aqui. E ele tá ficando dessa forma. Eu tô gostando bastante de gravar esse conteúdo aqui, porque é surpreendente, não adianta. Um aquário dentro de casa, a gente já tem noção do que vai acontecer. E a dificuldade com plantas sem injeção de CO2 ou botando pouco é bem difícil, né? E aqui não, aqui simplesmente as plantas vão vindo, mesmo com alga, elas vão crescendo e tem muito nutriente nessa terra, tá? Esse aquário aqui provavelmente eu nunca vou precisar fertilizar, até porque vai ficar aqui 1 ano, não mais que isso. Vai ser mais ou menos esse período aqui que eu vou deixar esse aquário. E é isso aí, ó. Ele vai crescendo. Como falei já em vídeo anterior, é uma espécie de aquário vaso, porque eu quero que as plantas elas saiam daqui, elas fiquem tudo para cima aqui, e aqui embaixo seja mais a parte de raiz e tal. E aí depois eu quero botar os guppies aqui, eu acho que vai ficar bem bonito, vai ficar bem legal. Mas temos que aguardar para ver se vai dar tudo certo, né? Temperatura, tudo mais. O guppy não necessita do filtro, o filtro é mais para circular água, mas como falei para vocês, simplesmente parou esse final de semana. Achei que já tinha perdido o filtro, eu já estava meio desanimado, porque achei que, eu falei, né, deu certo, tá dando certo deixar ele na rua, mas por algum motivo ele parou aí. Mas agora depois de tirei, limpei ali o impeller e voltou a funcionar. Então pode ser que era só alguma sujeirinha que estava travando mesmo. Então é isso aí, galera. Esse vídeo aqui eu estava planejando para fazer no aquário de dentro, lá de casa. Que eu tô com aquela plantinha, essa higrófila, higrófila não, essa Rotala HRA, que eu botei no vasinho lá. Tá dando certo a experiência, quero mostrar para vocês o que eu fiz. Mas no fim aconteceram algumas coisas aqui, esse excesso de água no aquário, e eu queria mostrar para vocês. Então aqui carecia de mais urgência, preferi, já que eu tinha que fazer essa intervenção aqui, mexer, e eu tô trazendo para vocês, preferi gravar hoje, mostrar para vocês mais uma vez esse aquário aqui. E é isso aí, ó. De vez em quando eu vou ter que limpar essas algas, porque elas crescem bastante. E aí a tendência aqui é deixar as plantas crescerem. Vai ter algas sempre, com certeza, não tem como eliminar. Faz parte do sistema aqui natural. Só que tem que controlar justamente para não sufocar as plantas, né? Essa é a ideia do controle de algas aqui. E a beleza é a beleza natural dele, né? Então quando apaga as luzes, deixa só essa lumináriazinha, é muito legal. Durante o dia também eu gosto de ver. Quando bate sol é sempre uma iluminação diferente aqui. Então é isso aí. Tem dado certo, está funcionando, e até mesmo o filtro aqui, que é um filtro externo, né? Um filtro hang-on, está funcionando aqui. Depois que eu achei que ele tinha estragado, cogitei botar o interno de novo, mas vamos ver, vamos por partes aqui, vamos aguardar, tem que fazer a cobertura, ver como é que vai ser depois, se vai diminuir algo e tal. De repente ainda opto por botar no filtro interno, mas o externo é muito prático, porque até aconselho vocês, se vocês vão viajar e tem um aquário nessa mesma pegada aqui, que não tem peixes, né, que necessita da oxigenação, eu aconselho vocês desligar o filtro. Eu já fiz isso, tá? A gente já, acho que semana retrasada ou passada, a gente viajou, ficou 3 dias fora de casa e eu tirei o filtro. Não deixei ligado aqui, porque fica ligado aqui fora de casa. Então, assim, ó, sempre traz um certo risco, né, galera? Dessa maneira aqui, porque a gente não sabe ainda o que vai acontecer. Os de dentro de casa eu não desligo, tá? Os de dentro de casa eu sempre fico ligado ali, só se cair energia, alguma coisa, mas eles voltam a funcionar. Mas aqui, por algum motivo, deu problema, então já fica até um alerta para não se confiarem demais, tá? Então fiquem atentos, se querem fazer o mesmo tipo de aquário, botar um filtro hang-on, dá certo, mas fiquem de olho. É bom todo dia dar uma olhada para ver se está tudo certo, se está tudo funcionando. Então é isso aí, galera. Encerrando mais um vídeo aqui. Se chegaram aqui, deixa a curtida para ajudar o canal. Quem não é inscrito, se inscreve e ativa o sino para receber as notificações de novos vídeos. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.